O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo havia de novo uma grande multidão que não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu mandar para a casa sem comer, vão desmaiar no caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como não poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem, e eles os distribuíssem ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos. E recolheram 7 cestos. Com os pedaços que sobraram, eram 4.000 mais ou menos. E Jesus os despediu, subindo logo na barca com os discípulos. Jesus foi para a região da Dalmanuta. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Virgem puríssima, Virgem de Lourdes, que dignastes aparecer numa gruta solitária de Massabiel, lembrando o sossego e recolhimento de Deus, quando fala conosco e nós com eles, conservarmos o silêncio e dentro de nós a alma assegurada de que a proteção vem do alto. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Santa Bernadette, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sentados. Lembrando a todos, quarta-feira de cinzas, 3 missas. Às 7, às 15 e 19h30, missa solene de cinzas. Nestes dias de carnaval, faça um momento de reparação às ofensas a nosso Senhor Jesus Cristo. Esse ano as ofensas vão vir maiores. E quando tem ofensa maior a nosso Senhor, como a idolatria entrou no reino de Israel, as divisões acontecem. Então faça uma reparação. Hoje é sábado, as ofensas ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Dia 18, domingo, às 14 horas, ensaio para a encenação da Paixão de Nosso Senhor. Dia 18, às 14 horas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estimados irmãos, o Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo, tem uma multidão de pessoas. Então ele saía da multidão. Mas de novo, uma grande multidão iam atrás dele. Aqui há 2 tipos de fome. A fome espiritual. Nossa alma deseja o Deus vivo. Então vai ao encontro daquele que sacia, não só o corpo, mas a alma. E quem sacia? Jesus. Jesus tem compaixão. Tem compaixão é olhar com o coração humano de Jesus. Ele olha e não é dó, é compaixão. Por quê? Foram buscar a ele espiritualmente. Então, ele diz assim: faz 3 dias que está comigo.
3 dias há um sepultamento daquele povo, dos seus pecados, das suas maledicências. 3 dias no túmulo que ele ficou, na mansão dos mortos. Aí ele olha e diz: dá de comer. Os discípulos dizem: esse deserto aqui, vai ter alguém para dar comida? Lembrando o deserto de nossas vidas, que não sacia a comida, a bebida, prazeres sexuais ou abstratos. O que sacia é a concretude de qual queremos. E Jesus diz assim para os discípulos: quantos pães tendes? 7. 7 é o número da perfeição. Então, esse 7 dá. Lembra-se que Jesus não está dizendo assim, ele pergunta quantos pães tendes, e não pergunta, dá para eles, quantos pães tendes? Ele faz a multiplicação dos pães e dá. Na missa, sede da palavra e depois a Eucaristia. As pessoas fazem o contrário. Elas lutam porque elas acham que ela tem direito, porque sentiu no coração que ela tem que comungar em pecado ou sem pecado. Comunga. Não. Primeiro a palavra, você ouve primeiro, por isso que é o éfata, e depois você come. Ele sacia sua alma depois fisicamente, no comer. E esse comer também é a caridade. É materialmente mesmo. Tem alguém com fome, você vai dar. Porque você foi alimentado pela palavra. Ele tem compaixão. E depois ele dá a bênção, os pães e os peixes, e distribui. Ele dá a distribuição dos pães. Primeira leitura nos lembra a morte do rei Salomão. Morre de velhice, é enterrado, e o seu filho, Roboão, assume o poder, é o filho mais velho. Mas só que nesse capítulo 12 que vimos, vai ter um cisma religioso e um cisma também político. O reino teve 12 tribos de Israel, e dessas 12 tribos, uma tribo ficou sem terra. É a tribo dos levitas, que são os sacerdotes. O reino do norte tem 10 tribos, que tem a capital Samaria, que é Sequém, Jafá, Betel e Gerasa. Depois Jericó, que completa o reino do norte. O reino do sul só ficou com Judá. Por isso a palavra judaísmo, Jerusalém, que é da tribo, ficou Judá e uma tribo só, a chefe dos servos do Senhor. Jerusalém ficou com a capital, com as cidades Laquias, Ebinom e Barsabas. Por que chegou a esse ponto? O Salomão morre, o filho toma o poder. Ele é rei, aclamado rei. Só que o povo disse assim, não, o Salomão, ele era bom, mas severo, autoritário, e colocou muitas taxas no seu reinado para construir tudo aquilo que ele quis construir. O povo disse assim, o filho dele vai ser melhor. Então juntaram o povo junto com o líder que fazia parte do conselho de Salomão, que é o Jeroboão. Juntou-se e disse, o meu rei, estamos aqui com taxas e taxas. Os nossos tributos estão altos.
o Senhor pode amenizar isso, porque não aguentamos mais, não queremos mais. O rei disse assim: 3 dias você vem aqui e a gente vai conversar. Então ele juntou o seu conselho. O seu conselho era conselhos de anciãos. Os anciãos disseram assim: olha, meu rei, é melhor o Senhor ouvir a voz desse clamor. Ouvindo, eles vão perceber que o Senhor é um rei de diálogo, e observando isso, eles vão te aclamar como rei e vai ser mais amado que o teu pai. Falou: tá bom. Agora eu vou consultar os meus amigos, os mais jovens. Os mais jovens disseram assim para Roboão: não, se o Senhor ceder, eles vão se rebelar. O Senhor tem que ser severo, firme, mostrar autoridade. Assim eles vão te respeitar. 3 dias o povo vieram. O rei disse assim, o Roboão: o meu pai foi severo, o meu pai foi duro, eu sou pior que ele. Eu sou capaz de chicoteá-los. O chicote era aquele, agora vocês vão entender porque que Jesus era instrumentos desde a época do rei Davi e do Salomão, de disciplina no império. Então, pegava um chicote que tinha umas pontas, que limava essas pontas, é como se fossem umas garras. Lembra que o Jesus, atado à coluna, que ele arrancava a pele? Era esse instrumento que ele falou: eu vou fazer isso com vocês. E eu também vou fazer isso com o escorpião. Escorpião era um instrumento de tortura que existia no Império, em que parecia-se nas pontas uma espécie, não é, mas parece um pouquinho uma gilete, que passava no corpo e rasgava. Então foi isso a resposta do rei para o povo. O Jeroboão, que fazia parte do conselho e chefe da guarda, disse: não vamos aceitar isso, vamos fazer uma rebelião contra o rei. Então ele já estava lá no reino do norte. Ele apareceu no reino do sul e disse: vamos fazer uma rebelião contra este rei. Com isso foi dividido o Império Romano. Aliás, o Império Romano não. O Império todo que o Davi, com seu filho, queria dividir, ele uniu novamente. O reino foi dividido. Norte, Jerusalém. Sul, com a capital Samaria. E outros pontos em Betel. Qual que é o ponto que nós devemos tirar de lição? O Roboão, filho do Salomão, consultou todo mundo, mas não consultou a Deus. Nossas decisões devem ser consultadas a Deus, porque depois vem consequências gravíssimas. E as consequências gravíssimas passam por geração. Não é o pecado que passa por geração, mas as consequências das escolhas más que fizemos sem pedir ajuda a Deus. O problema dele é que ele agiu como se fosse Deus. E esse é o problema que nós vamos ver agora. O Jeroboão disse assim: existe um altar, existe um sacrifício em Jerusalém. Não, esse povo vai ficar indo lá atrás do outro rei e eu vou perder o meu reinado. Então ele divide lá em cima, em Betel e também em Dimã. Vai fazer 2
santuários. Só que eles vão colocar um boi representando Deus. Não é que eles cometiam idolatria, eles colocavam 2 bois dizendo, representa a Deus. E isso é abominável. Não se pode um animal que come feno representar a Deus. Não se faz imagens de Deus, Pai. Depois da encarnação de Jesus, aí sim a gente viu a imagem de Jesus, de Nossa Senhora, e pode. Antes não, é idolatria. E as pessoas não tinham conhecimento do que é veneração ou não. Então eles fizeram 2 altares, incenso. Cresceu a idolatria que Deus abomina dentro do reino de Israel. E foi dividido. Por isso que essa idolatria cresce a ira de Deus contra eles. Crescendo a ira de Deus contra eles, o bezerro de ouro em Betel e Banã, que quer dizer, o bezerro significava a força de Deus, a idolatria. Para piorar a situação, eles pegaram um monte de sacerdote e jogaram tudo no templo. Não pode. Tinha que vir da linhagem dos levitas. Então quebrou a sucessão, que depois vai vir a sucessão apostólica, e os desígnios de Deus, por soberba e obediência. Por exemplo, o que aconteceu com os anglicanos. Os anglicanos não têm mais sucessão apostólica, por isso que só nós temos. A gente foi atrás, quebrou-se a aliança. O que a gente tem que lembrar deste texto bíblico? Todas as vezes que você não consulta a Deus, o reino divide. A idolatria vem, aí vem a miséria, as guerras. O Roboão, para não fazer guerra, fez relações comerciais. Salomão também, eu não vou fazer guerra, mas ele casou com 1000 mulheres e trouxe a idolatria. Não vale a pena. Alguns momentos a dizer não guerra, porque as consequências são drásticas. E por isso que a gente vê, Jesus passa pela Samaria, porque Samaria é o lugar onde tem idolatria. Por isso que o judeu não vai gostar dos samaritanos. Agora a gente entende no texto bíblico por quê. Por causa da idolatria, não adora o Deus único. Não coloque pessoas no lugar de Deus. Não coloque objetos no lugar de Deus. As consequências são nefastas. Ofertemos. Aliás, hoje é dia de Santa Escolástica, a irmã de São Bento, irmã gêmea. A santidade era grande entre eles, que São Bento diz, não vamos entrar no convento, não posso dormir fora do convento. O monge não pode dormir fora do convento. Eles queriam conversar muito, um papo de santo, né? Não era de papo de comadre, é papo de santo. Fica aqui, meu irmão, não posso dormir fora do convento. Ele já ia embora, ele abaixa a cabeça e reza, começa a chover. Ele não consegue sair do convento. São Bento diz assim, mas o que você fez, minha irmã? Eu pedi para você, você não me deu. Mas eu pedi para Deus e Ele me deu. Aprenda a pedir para quem manda e para quem dá. Não fique pedindo ou implorando coisas às pessoas que não podem dar o céu para você e a graça. Ofertemos.